Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo e São Paulo chegando à decisão da Copa do Brasil com impressões bem ruins. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhando nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. E se você puder ajudar aqui o canal do VSR, vire membro do canal, faça a sua assinatura do canal, você ajuda aqui o meu trabalho, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Vamos lá, estou gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira, há 3 dias da final da Copa do Brasil, né? Sexta, sábado e domingo, que vai envolver São Paulo e Flamengo, no caso, no primeiro jogo, Flamengo e São Paulo, já que a partida de ida é no Maracanã. E os dois vão chegar à decisão com os dois vindo de derrotas, e derrotas que chamam a atenção pela forma como aconteceram, né? O São Paulo foi derrotado pelo Internacional por 2-1 no Beira-Rio de virada, que por si só não seria algo tão preocupante assim, porque você perder para o Inter, um Inter semifinalista de Libertadores dentro da casa dele, não é nenhum absurdo. Mas chama a atenção por ter sido o Inter muito fragilizado, já que o Inter tinha a ausência de alguns jogadores que estavam a serviço de suas seleções, e por ter sido um São Paulo que mostrou um jogo muito pobre depois de 10 dias de treinos à disposição para treinar por conta da data FIFA. E no Espírito Santo, né, já que o Flamengo não jogou no Maracanã, o Flamengo jogou em Cariacica, no Espírito Santo, o Flamengo foi simplesmente atropelado pelo Atlético Paranaense por 3-0, com o Atlético Paranaense também com vários desfalques importantes. A gente poderia dizer que os 4 melhores jogadores do Atlético Paranaense na temporada não jogaram. O Bento, goleiro machucado há algum tempo, Vitor Roque e Fernandinho suspensos, e o Canóbio, que estava a serviço da seleção uruguaia, jogou na noite de terça, então, logicamente, o Atlético Paranaense não ia contar com ele. E aí, o que os dois times apresentaram nos jogos passa uma mensagem muito problemática, porque o São Paulo mostrou um jogo pobre do ponto de vista de criação. O Dorival Júnior optou por colocar em campo uma linha com Wellington Rato, Alisson, Pablo Maia e Lucas pelo lado esquerdo, Wellington Rato na direita, Lucas na esquerda. À frente dessa linha, o Luciano, e à frente do Luciano, o Caleri, que deve ser a formação que deve jogar contra o Flamengo, né? Ou seja, o São Paulo foi com o time titular para campo. Foi com o que ele tinha à disposição, o Beraldo voltando, o Arboleda, que saiu do jogo do Equador aparentemente com uma lesão muscular, logicamente não jogou, e acho que já não jogaria por conta das eliminatórias. E foi um jogo muito pobre do São Paulo. Primeiro tempo, acho que até o São Paulo competiu bem. Acho que o São Paulo no primeiro tempo foi melhor que o time do Inter. Repito, um Inter fragilizado pela ausência de Arangues, pela ausência de Ener Valencia, 2 jogadores que estavam a serviço de suas seleções. Então, assim, um São Paulo que foi melhor que o Inter, mas faltou aquela capacidade de construir, aquela capacidade de dominar, de transformar uma posse de bola em um jogo agressivo. Então o Wellington Rato participou jogando abaixo, o Pablo Maia acho que demorou a circular essa bola, ele pode fazer isso melhor. O Luciano muito apagado, as coisas que o Luciano tentou no primeiro tempo não funcionaram, e mesmo assim o São Paulo foi melhor que o Inter, não sofreu praticamente defensivamente, mas do meio para frente muita dificuldade para criar, acabou fazendo 1-0, numa falha do goleiro Kehler do Inter, né, que numa bola recuada ele foi tentar dominar, a bola escapou, o Alisson, que estava muito ligado do ponto de vista de retomada de bola, avançou, pênalti nele, o Caleri bateu e fez 1-0. Mas, do ponto de vista, o São Paulo foi melhor que o Inter, um Inter sem algumas peças muito importantes, como eu falei, mas no mais, quem tinha à disposição, mas ele não conseguiu construir muita coisa. E no segundo tempo, quando o Inter adiantou suas linhas, quando o Inter se colocou mais à frente, inclusive com os 2 laterais praticamente, já que os 2 laterais tinham pouquíssimo problema para marcar o Wellington Rato, um pouquinho mais de problema para marcar o Lucas,
eles começaram a avançar, então o Inter que se colocou à frente, o Inter não ganhava muito tempo no Campeonato Brasileiro, então isso teve esse incômodo, foi para cima e acabou virando o jogo, um gol de cada lateral, né? Um gol do Bustos para empatar e um gol do René, que vive ótima fase, uma paulada de fora para fazer 2-1. E o São Paulo sem conseguir produzir nada no segundo tempo. Então, assim, chama a atenção a pouquíssima capacidade do São Paulo de ser agressivo, de ser produtivo, de agredir o adversário nos jogos fora de casa. E o primeiro jogo é fora de casa. O primeiro jogo da final é no Maracanã. Então, assim, passou uma mensagem muito ruim. Depois o Dorival ainda tentou mexer e o time não melhorou. Até teve mais a iniciativa na reta final do jogo, mas chance mesmo, eu não me lembro. Acho que foi uma bola cruzada lá da direita, que poderia ter pego, acho que o Nestor dentro da área, mas só. Muito pobre. O Dorival, na coletiva, disse que acha que o time se portou bem no primeiro tempo, que no segundo tempo deu muito campo pro Inter e tudo, e que disse que era muito difícil concentrar no jogo do Brasileiro, tendo uma final daqui a 3 dias, daqui a 4 dias, no caso. Eu acho esse argumento muito frágil, porque não explica o São Paulo ser pouquíssimo criativo, ser pouquíssimo agressivo, criar pouquíssimas chances, o fato dele estar com a cabeça na final da Copa do Brasil. Primeiro, porque era um jogo de brasileiro, e o São Paulo tinha que ter uma postura diferente, porque é um jogo de brasileiro. O São Paulo pode precisar correr atrás do brasileiro para ir para uma Libertadores, caso ele perca para o Flamengo o título. Então você não pode ter essa postura. E segundo, porque o São Paulo fora de casa tem jogado desse jeito. Então, assim, foi realmente uma mensagem muito ruim que passou o São Paulo na véspera, né, no último jogo antes da Copa do Brasil. Do lado do Flamengo, pior ainda, falei um pouco disso no vídeo anterior, que eu falo sobre o Sampaoli, um Flamengo que não deu para entender nada do que o Flamengo fez no jogo, entre aspas, apronto para a decisão. A começar pelas improvisações do Sampaoli, de botar Thiago Maia na lateral esquerda e Davi Luiz no meio campo. Depois ele tentou corrigir no segundo tempo, botando o Alan no lugar do Davi Luiz, e aí acabou faltando um pouquinho de sorte, ou acabou, quer dizer, não excluir a palavra sorte aí, né? Acabou aparecendo a incompetência do Flamengo de manter seus jogadores saudáveis no ano. O Alan acabou sentindo uma lesão aparentemente muscular, teve que ser substituído, entrou o Igor Jesus, e acho que até dentro do que estava ali, fez uma partida, dentro do cenário, uma partida ok, mas um Flamengo que foi amplamente dominado por um time misto do Atlético Paranaense. Não era misto porque o Wesley Carvalho quis poupar, não, era misto pelas circunstâncias. Quando você não tem os 4 melhores jogadores do time na temporada, repito, Bento, Fernandinho, Vitor Roque e Canóbio, você é quase um time misto. E esse time misto do Atlético Paranaense amassou o Flamengo. Amassou. O Flamengo teve uma chance de gol no começo do jogo, que foi logo com 2 minutos, uma bola metida para o Gabigol na direita, que o Léo Link fez a defesa, e no segundo tempo a batida do Pedro, que acho que foi a única vez que o Pedro conseguiu ser acionado em zona de perigo, que o Pedro deu uma chapada espetacular, saindo do zagueiro que estava na frente, se eu não me engano era o Kaká, e o Léo Link voou para fazer uma defesa espetacular. Foi isso do Flamengo. Então, assim, o Flamengo, que tinha deixado uma boa impressão contra o Botafogo, parece que regrediu algumas casas ao ter tempo para trabalhar. E isso tem acontecido. Isso tem sido uma espécie de padrão do Flamengo. Desde que foi eliminado de forma jocosa pelo Olímpia na Libertadores, o Flamengo tem piorado quando ele tem semana cheia para trabalhar. E agora foi mais do que uma semana cheia. Agora ele teve 10 dias, 8 se você considerar que 2 dias o Flamengo teve folga, ok. Você teve 8 dias para trabalhar e o trabalho do Sampaoli evoluiu. Você tem 10 dias para trabalhar e o time volta, ainda que as escolhas do Sampaoli sejam muito questionáveis, o Flamengo evoluiu do ponto de vista coletivo. Então, assim, uma mensagem preocupante também. Preocupante. O Sampaoli, na coletiva, disse que atribuiu a derrota à irresponsável expulsão do Gabigol, dizendo que o time
passou a ter dificuldade depois da expulsão. A expulsão do Gabigol é irresponsável. É uma expulsão no nível de multa, ok? Vamos deixar isso claro aqui. Num ano ruim do Gabigol, ele coroa esse ano com um soco no Coelho. Depois ele até disse que a mão escapou. Peraí, né, Gabigol? Você tem um movimento adicional do soco. É verdade, atrapalhou. Acho que jogou uma pá de cal ali no jogo. Mas o Flamengo já era dominado pelo Atlético Paranaense nas duas fases do jogo, tanto no momento defensivo. O Matheus Cunha fez pelo menos 3 grandes defesas no jogo, quanto no momento ofensivo, considerando que o Flamengo teve 2 chances de gol na partida, né? Então, uma a 2 minutos do primeiro tempo e outra já, sei lá, com 30 do segundo tempo, pouquíssimo. A expulsão atrapalhou, mas não foi razão do Flamengo jogar esse futebol. Então, assim, é meio preocupante você ver Flamengo e São Paulo chegarem à final da Copa do Brasil em atuações, em momentos tão pouco confiáveis, né? Acho que torna a Copa do Brasil, torna meio aleatória a gente entender o que vai acontecer com a Copa do Brasil. É verdade, nesse jogo o Flamengo não teve o Bruno Henrique, suspenso, que tem sido o seu melhor jogador nos últimos 10 jogos, por exemplo. Mas só a ausência do Bruno Henrique explica o Flamengo tomar calor, o Flamengo tomar um amasso de um time misto do Atlético Paranaense? Eu não acho isso. Então, eu não considero isso como aceitável. Então, a verdade é que a gente está indo para uma decisão de Copa do Brasil no próximo domingo e no outro domingo, né, dias 17 e 24, com uma sensação de aleatoriedade, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Se você pensar em favoritismo, o fato do São Paulo decidir em casa pode atribuir um pouco de favoritismo a ele, mas o fato do São Paulo não jogar nada fora o fato do São Paulo decidir em casa, né, no Morumbi, atribui um pouco de favoritismo a ele, mas o fato do São Paulo não conseguir produzir praticamente fora de casa torna a situação preocupante. Um Flamengo claramente com problemas de relacionamento do grupo com o treinador, um treinador que passa a sensação de que já está no piloto automático, já está na banguela, porque sabe que não fica em 2024. Então, assim, são vários cenários que fazem essa Copa do Brasil, pelo menos no momento, pelo menos na forma como chegam, ficar uma decisão muito aleatória e uma decisão que, em tese, a gente vê aqui e o momento que os times chegam não é bom. Os dois times chegam para decidir a Copa do Brasil num momento ruim. O Flamengo, bola e clima, e o São Paulo, bola, em especial nos jogos fora de casa. Então, assim, é muito ruim para a final que isso esteja acontecendo, mas é o cenário que está aí. Quero te ouvir o que você acha. Você acha que justifica a ausência do Bruno Henrique, justifica a atuação patética do Flamengo? O fato da cabeça dos jogadores de São Paulo estarem na final justifica um São Paulo que não conseguiu produzir nada praticamente contra o Internacional? Diz aqui nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui em cima, copia o link, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, e se você quiser me ajudar, você olhar e falar, vou dar essa moral pro VSR, faça a sua assinatura do canal do VSR, clube de membros aqui embaixo, no Seja Membro ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu. Tchau.